E se eu te contar que tinha um imperador romano que era alquimista, e mais do que isso, era um grande patrono da alquimia? Calma, calma que eu vou te explicar essa história. Bom, talvez quando eu falo de imperador romano, você vai lembrar daquela época dos romanos, onde tinha Júlio César, Marco Antônio, Otaviano, Augustus, Cômodos, aquela galera toda que a gente aprende na história, mas a verdade é que o Império Romano ele durou um pouco mais tempo do que os romanos talvez imaginassem. E aí a gente tem um cara chamado Rodolfo II, que viveu de 1552 até 1612, e ele era imperador do Sacro Império Romano Germânico. E ele é um cara que não foi lembrado só por um período turbulento de reinado, mas também ele transformou Praga, que era a capital, vamos dizer assim, do seu império naquela época, num centro de saberes, de artes e ciências e também de ocultismo. Sim, sim, nosso querido Rodolfo II, ele era fascinado por alquimia, por astrologia e colecionava um monte de coisa. E ele acabou atraindo para Praga naquela época muitos magos, muitos cientistas e muitos artistas para sua corte, criando um ambiente único naquela época na Europa, que misturava o misticismo, o ocultismo e também uma erudição. Ele começa o seu reinado em 1576, esse reinado vai até 1612, ele começa o reinado sucedendo o pai dele, o Maximiliano II. Nessa época, a Europa estava passando por muitas tensões religiosas, principalmente entre católicos e protestantes. Lembra da história da Reforma, Contra-Reforma? Bom, isso tudo era um prelúdio para uma guerra que ia acontecer logo em seguida, que foi a Guerra dos 30 Anos. Mas o nosso querido Rodolfo, ele assume ali como um erudito. Ele foi educado na corte do rei Felipe II da Espanha, onde lá, através da educação que ele recebeu, ele acabou, despertou nele, na verdade, né, um grande desejo, principalmente por aprender sobre astrologia e alquimia. Ele passou a ser fascinado pela alquimia, principalmente, e passou a acreditar na existência da pedra filosofal e também na transmutação dos metais, que é o grande elixir que todo alquimista busca, né? Buscar essa pedra para ter vida eterna, longevidade, transmutar metais vis em ouros. E ele acabou contratando alguns alquimistas famosos para dar aula para ele na época, como Tadeusz Hayek, o Miguel Mayer e um outro cara chamado Martin Hulland. Esses três foram professores dele para ensinar alquimia para ele, e lá acabou que a corte dele, como era permissiva com ocultistas, alquimistas, se tornou um lugar onde era um refúgio para os alquimistas de toda a Europa. E aí não só esses caras que eu falei foram para lá, mas duas outras figurinhas famosas do ocultismo foram parar em Praga também e conheceram Rodolfo II. Essas figurinhas são Edward Kelly e John Dee. John Dee era o astrólogo da rainha Elizabeth I, era um mago e astrólogo famoso na Europa naquela época, até um espião ele era considerado, porque ele viajava a Europa inteira, trazia as informações para a rainha inglesa e para os reis ingleses. E o Edward Kelly, aquele médium que trabalhou junto com o John Dee para poder desenvolver o sistema enoquiano, aquele sistema mágico que acabou permeando algumas ordens esotéricas. Eles passaram um tempo lá em Praga, não foi um tempo muito bom lá que eles passaram, porque, segundo conta a lenda, o Rodolfo se sentiu enganado pelo Edward Kelly, chegou até a prender ele, mas isso é uma história para um outro vídeo. Ele era tão apaixonado por alquimia, estava tão envolvido com isso, que na época ele ganhou um apelido, o Rodolfo II. Ele era chamado de Hermes da Alemanha, pelos alquimistas, que acabavam considerando ele o grande patrono europeu das ciências ocultas. Ele conseguiu, dentro dessa postura que ele tinha, né, de abraçar erudições, artistas, ocultistas, ele conseguiu reunir, naquela época, uma das maiores coleções de arte da Europa. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha mais de 1.300 quadros e mais de 500 esculturas. Gente, olha aqui para casa, já falta parede para pôr quadro. Fico imaginando o tamanho da casa dele para pôr 1.300 quadros. E ele tinha coisas como quadros de Leonardo da Vinci, quadros de esculturas de Rafael, Tiziano, Durero, Arquimboldo. Ou seja, o cara tinha uma coleção respeitável. E ele mandou fazer um retrato dele mesmo por Arquimboldo, que foi esse artista
artista que fez um retrato dele mesmo, e ele ali sendo retratado como um deus chamado Vertumnus. E esse deus era um deus, quase um deus da natureza, quase um deus pagão, representado ali com frutas e vegetais, que acabou tornando ele, esse quadro se tornou lendário, se tornou famoso por causa disso. Ele separava os pintores de artesãos, né? Então ele tinha, para ele, a pintura era algo mais próximo do divino do que as outras artes, né? Então, segundo ele, os pintores tinham um toque, alguma coisa, então ele separava as classes, vamos dizer assim. Mas o nosso querido Rodolfo também tinha seus problemas. Além dessa agitação política da Europa, né, com relação a católicos e protestantes, ele sofria de melancolia e reclusão. Provavelmente ele talvez já naquela época sofresse do que a gente hoje chama de depressão. Isso afetou profundamente a capacidade que ele tinha de governar. Ele enfraqueceu politicamente por causa disso, e aí começaram a pipocar acusações que ele protegia hereges, que ele protegia praticantes de magia. Isso começou a gerar atritos com a igreja não gostou muito disso e politicamente começou a se mexer para derrubar o Rodolfo II. Ele tinha um irmão que tinha o apoio da igreja nessa época, e esse irmão, chamava Matias, forçou o Rodolfo a abdicar do trono da Hungria, depois da Áustria e depois da Morávia, tudo isso em 1608. E aí ele abdicou do trono da Boêmia, que era ali o lugar final onde ele ainda reinava, em 1611. E aí, infelizmente, em 1612, ele morreu, deixando um legado ambíguo. Ele foi considerado um imperador excêntrico, pai das artes, mas fraco politicamente. De um lado, visionário com relação à cultura, do outro, alguém que não conseguiu se manter no trono. Mas ele deixou alguns legados. O primeiro foi que Praga ficou conhecida naquela época como a Cidade Dourada, e até hoje herda coisas daquela época com as suas torres, e ainda tem uma aura mística dessa época do ocultismo e do misticismo e das artes que ali floresceram naquele período graças ao Rodolfo II. Ele é considerado um dos maiores patronos da história, tanto da alquimia quanto das artes renascentistas, e acabou que o reinado dele inspirou várias obras literárias, vários estudos históricos. Existem até museus dedicados à alquimia que foram erigidos em seu nome. Então, mesmo que ele não tenha sido ali o imperador dos sonhos politicamente para muita gente, talvez da época, ele foi um cara que preservou muita coisa da alquimia, das artes, foi um grande mecenas disso naquela época, e até hoje, para quem conhece a sua história, ele é lembrado por isso. E você, já tinha ouvido falar de um imperador romano, no caso aí do nosso querido Império Romano Germânico, do Sacro Império Romano Germânico? Já tinha ouvido falar que um deles tinha sido um alquimista, um praticante de alquimia e um mecenas? Responde aí embaixo nos comentários. Não, eu já conheci a história de Rodolfo II. Nunca tinha ouvido falar de Rodolfo II, Léo? Responde aí pra gente saber se o Rodolfo era mesmo famoso, se ele é famoso até hoje ou não. Um beijo no coração de vocês. Esfirras de Praga, diretamente de Praga, sem praga para vocês. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.